paz de Jesus e o amor de Maria estejam com todos vocês. A luz de Jesus Cristo para o seu corpo e sua alma. Mais uma vez, nós queremos falar sobre o lencinho de Nossa Senhora. O quanto ele é importante, principalmente agora, neste tempo de pandemia. Então, devemos aspirá-lo todos os dias. Mas também temos que seguir as instruções dos profissionais de saúde que pedem para a gente ficar na distância de 1,5 metro de cada pessoa, que pede para a gente usar máscaras quando saímos na rua, que pede para a gente não sair de casa. Então a gente já tem vários vídeos, né? Pelo menos 3 pedindo fique em casa, se não precisa sair, fique em casa. Dentro de casa estamos protegidos, entre aspas. Se nós estamos numa família de 4, 5 pessoas e estamos sempre dentro de casa, nós estamos protegidos, né? Mas se uma pessoa sai lá na rua e quando chega não toma as devidas providências necessárias, como tomar um banho, já botar a roupa para lavar, trocar de sapato, né? Ela vai transmitir o vírus pra gente. Essa semana aconteceu uma coisa bastante triste de uma família. Peço que essa família não fique chateada com a gente por eu estar fazendo esse vídeo, né? Mas no começo da pandemia, quando foi pedido para fazer quarentena, eles perguntaram pra gente: minha família pode ir para lá, para tal lugar onde os meus pais estão, lá no interior? Aí 2 moças me perguntaram, né? 2 moças casadas, o papai e a mamãe estão sozinhos lá, podemos ir para lá? A Nossa Senhora disse: vocês devem ir para lá para ficar com o pai e a mãe, porque lá o pai e a mãe, vocês com o pai e a mãe lá no interior, vocês vão estar seguros. Aí se arrumaram para ir, então, né? Aí uma das moças me pergunta: o meu marido é médico, ele pode ir nos visitar? Porque eu vou com os meus filhos lá para a casa do pai e a mãe. Mas o meu marido, ele é médico, ele não vai, ele pode vir nos visitar? Aí a gente disse: não, ele não pode visitar. Vocês vão ficar de quarentena com os pais de vocês, mas o marido não pode ir. E a outra moça, então, irmã, né? Ela perguntou se ela poderia também ir lá para casa do pai e da mãe, a mesma família. A gente disse sim, sim, vocês devem ir todos para casa do pai e a mãe. Mas ela não foi. E é porque ela não foi, porque o marido não queria ir, então ela não foi. Aí uma semana depois, ela pergunta de novo: Marilene, a gente não foi lá na casa da mãe? Eu e a minha família, nós não fomos. Então a segunda filha, né? Nós não fomos lá. E agora eu queria saber se nós podemos ir agora. Aí eu disse: não, agora vocês não podem mais. Não pode, era para ter ido naquele dia que a Nossa Senhora tinha dito que todos deveriam de ir para lá e só ficaria aqui o médico, porque ele ia cuidar da tarefa dele, da promessa que ele fez de salvar vidas, mas não poderia visitar a família, né? Mas você não pode mais ir. Esse foi o recado então para essa moça, a segunda família, né? A minha, não sei se eu tô sabendo me expressar, são 2 irmãs, né? Então a primeira foi com os filhinhos para lá e o marido ficou trabalhando. A segunda não foi na hora que foi recomendado ir, e depois de uma semana, 10, na verdade depois de 15 dias, ela quis ir. E aí a resposta foi: não, você não pode mais ir, né? E acontece que essa semana a primeira irmã ligou e ela está com o coronavírus. A primeira irmã ligou e está com o coronavírus. E os pais estão com suspeita de coronavírus. E ela queria respostas porque ela disse que está fazendo tudo direitinho, que está usando o lencinho, está fazendo tudo direitinho. Aí eu digo: não, tem alguma coisa errada aí. Eu disse: me conta. Eu disse: a tua irmã foi te visitar, né? A tua irmã tá aí? Ela assim, ela não tá, mas ela veio. Então a irmã ligou para mim, pedindo pro pai colocar em oração para ver se ela e os filhos podiam ir lá. E a gente falou que não podia, porque lá os pais estavam protegidos. Mas ela foi.
Ela foi lá visitar os pais. E eu disse, e o teu marido também foi aí, né? Ela disse, ele tá vindo, já veio 3 vezes visitar a gente. Ah, mas estão fazendo tudo direitinho. Estão fazendo tudo direitinho, estão usando o lencinho. Desde o primeiro dia, o pai tem dito, não saia de casa. Usa o lencinho e não sai de casa. Usa o lencinho e não sai de casa. E aí depois a pessoa pergunta, eu posso ir? A gente diz, não pode. Pode visitar? Não pode. Não pode, gente, é sério. Não é para visitar ninguém, não é para sair na rua. Se precisa ir no mercado, se precisa ir na farmácia, se precisa ir no banco, vai. Está protegido, vai usar o lencinho, usa o lencinho e vai lá fazer o que você tem obrigação de fazer e volta rapidinho para casa. Mas usa a máscara. A gente já falou, mantém distância das pessoas, já foi falado. Mantenha, usa o álcool, toma um banho, troca de roupa, já foi falado. O pai já disse várias vezes, não tentarás o Senhor teu Deus. Não é hora de tentar a Deus, é hora de temer. A Nossa Senhora está pedindo para ficar em casa. Nossa Senhora está dizendo, usa o lencinho, mas fique em casa. Então, se você não fica em casa, e se você pergunta para o Cláudio se pode sair, o Cláudio diz que não. Pode visitar, o Cláudio diz não. E você vai, mesma coisa. Então, você está correndo risco. O pai já falou várias vezes. Na quinta-feira santa, o pai ainda chamou de Judas. Quem está fazendo isso? É Judas, é traidor, está traindo a família. Aquele que está indo lá fora sem necessidade e está voltando para casa, está trazendo vírus para dentro de casa. E sabe, essa irmã que foi visitar também está. Então são pai, mãe, a irmã número 1 e a irmã número 2 que estão, né, com suspeita. A irmã número 1 está com o coronavírus. E o pai e a mãe estão com suspeita, a outra irmã também está com suspeita. E essa família tem crianças. Então as crianças estão ali no meio e agora a pergunta é, o que nós vamos fazer agora? O que vamos fazer agora? Vamos continuar aspirando o lencinho, aspirar o lencinho e não sair de casa, né? Só que agora tem uma pessoa contaminada dentro de casa. E vai fazer o quê? Essa pessoa tem bebê que está sendo amamentado. Vai fazer o quê? Foi avisado, é avisado. Sempre foi avisado. Agora vem abril para fazer as santas missas. Infelizmente aqui em Porto Belo a gente ainda não está tendo, né? Mas já foi avisado. Aí a diocese mandou então um documento, não só a nossa diocese, mas as dioceses estão mandando um documento pedindo para a gente para voltar a participar das santas missas, os padres, aqueles que estão fora os padres que têm bastante saúde, os padres que têm idade, que são mais novos, esses podem voltar a celebrar. Os idosos ainda não, né? Então, se os idosos estão lá celebrando, eles estão correndo risco e a responsabilidade é nossa de manter distância deles. Então, a igreja pegou um documento que foi feito também para as outras denominações de religião, né? Para a igreja evangélica também, é o mesmo documento. E ali diz, quando você entrar na porta da igreja, você vai usar o álcool, vai se desinfectar com o álcool que vai estar lá na porta da igreja. E quando você entrar nos bancos, você vai pular os bancos, um sim, outro não, um sim, outro não, e vai manter a distância de 1,5 metro de cada pessoa. E os bancos vão estar sinalizados. Gente, isso é importante. É sério, é verdade. E na hora da comunhão, então vocês vão passar de novo a mão no álcool. Porque vocês vão lá receber a comunhão. A comunhão não está contaminada, é óbvio que não. Jesus não se contamina, pelo contrário, ele cura as nossas doenças, ele cura todos os nossos males. Jesus não está contaminado. A Santa Eucaristia não está contaminada, o sangue de Cristo não está contaminado, mas a mão de quem está distribuindo pode estar. Usar máscara na hora da comunhão, vai usar máscara? Vai comungar como?
Então, precisa manter distância. Mantenha distância. E assim você vai mostrar o amor pelas pessoas, porque você está cuidando das pessoas. A gente pode voltar a trabalhar, a gente pode fazer a nossa missão lá fora. A missão do Salvai Almas é rezar. Nunca foi sair lá fora. A missão do Salvai Almas nunca foi lá na casa do vizinho praticar caridade. Não foi ir lá no presídio cuidar daqueles lá, não foi ir lá no hospital. A missão do Salvai Almas sempre foi rezar. Rezar, rezar, rezar. E para rezar dá de ficar dentro de casa. Para rezar dá de ficar dentro de casa. É claro que dentro do Salvai Almas tem muitas pessoas, tem muitas pessoas que já praticam a caridade. Assim nós temos a Casa Padre Pio, assim nós temos voluntários como o Carlos Longo. O Carlos Longo é uma pessoa que desde o primeiro dia ele tem autorização da Nossa Senhora para ir de casa em casa levar auxílio para essas pessoas que estão precisando. Mesmo assim, quando aconteceu de um amigo pegar o vírus e ser contaminado, ele colocou em oração e a Nossa Senhora disse para ele: não vai lá, ele vai ficar bem. Reza por ele e não vai lá visitar ele vai ficar bem. Entendeu? Então, assim, temos que praticar a caridade. Aqueles que têm esse dom, aqueles que sempre serviram, aqueles que sempre foram visitar os hospitais, aqueles que sempre foram visitar os prisioneiros, aqueles que sempre saíram de porta em porta fazendo um trabalho, esses estão protegidos pelo céu e devem continuar fazendo. Mas nós que sempre ficamos dentro de casa, fazendo o nosso trabalho à distância, fazendo as missões à distância, temos que continuar dentro de casa. E a nossa família estará protegida. Então, assim, nós vamos rezar também por esta família que ficou contaminada. A gente já falou para eles que tudo vai dar certo, que tudo vai ficar bem, mas é um aviso, é um puxão de orelha, sabe? E nós aqui em casa também, nós estamos nos puxando a orelha de nós também, porque a gente também tem momentos que a gente vai ali no mercado fazer alguma coisa e quando a gente volta correndo e esquece. Entende? Quantas vezes eu saí lá na rua e não aspirei o meu lencinho? Aí aqui em casa, quando a gente começa a conversar, eu, a mãe, o pai, o Wilson, a gente começa a conversar, aí sempre tem aquele, eu tô fazendo tudo direitinho. E eu digo, eu não, porque hoje eu tô aqui e esqueci de aspirar o meu lencinho. Na semana passada mesmo eu fui no correio e eu fui a pé dar 1 hora de caminhada, né? E quando eu tava na metade do caminho, eu lembrei que eu não tinha aspirado o lencinho. E como eu não saio de casa nunca, eu também não lembrei de colocar máscara. Aí eu disse para Nossa Senhora, eu volto ou eu continuo a minha caminhada? E pedi a ela a proteção. Disse, mãe, me protege, eu já tô na metade do caminho, eu não tenho tanta facilidade de caminhar tanto tempo, né? Mas eu disse, mãezinha, me protege, eu já tô na metade do caminho, então me protege, mãe. Mas protege mais especialmente ainda as pessoas com quem eu vou estar em contato. Porque a minha responsabilidade de sair lá na rua sem aspirar o lencinho e sem usar máscara é minha responsabilidade. Se eu ficar contaminada, a culpa é minha. Eu me contaminei porque eu não cuidei. Agora, quando eu tô lá fora e eu tô contaminando os outros porque eu não me cuidei, então a culpa é minha. E eu sou réu de culpa e eu vou ter que pagar. Eu vou ter que pagar por todas as pessoas que eu contaminei. Eu vou ter que pagar porque eu contaminei o meu pai e a minha mãe, que estavam lá quietinhos no cantinho deles. Eu vou ter que pagar, prestar conta porque eu contaminei o meu filho pequeno. Eu vou ter que prestar conta porque eu contaminei os meus irmãos que estavam protegidos. Se eu sair da minha casa e visitar alguém e contaminar alguém, eu sou réu de culpa. E mesmo que o vírus não está se manifestando em mim, ele está em mim. Porque ele vai aparecer depois de uns 2 meses. Então eu já estou carregando ele por aí e ele só vai se manifestar na minha pessoa, porque eu tenho mais saúde, ele só vai se manifestar daqui uns 2 meses. Mas no meu pai, que é velhinho,
ou no meu irmão que é doente, ou na minha sobrinha que é doente, ele vai se manifestar em 2 minutos. E daí vão dizer, depois que eu peguei da minha sobrinha, porque ela é doente, não, eu contaminei ela primeiro. Eu contaminei. Só que o vírus em mim não se manifestou tão cedo. Então, assim, é bíblico. Quando Deus lá falou para Moisés assim, ou melhor, falou lá na praga, lá no Egito, né? Daí Deus disse para Abraão, fica lá escondido dentro de casa, assinala as casas, tudo, e fica escondido dentro de casa, porque o anjo exterminador vai passar. Eles não saíram lá na rua para espiar o anjo passando. Eles não saíram lá na rua para ver o anjo passando ou para provar que eles são melhor do que Deus. Se a Nossa Senhora diz fica dentro de casa, fica dentro de casa. Se a Nossa Senhora diz usa o lencinho e usa a máscara, então usa o lencinho e usa a máscara. Não é hora da gente duvidar. E tem alguns áudios por aí, tem alguns áudios de outros profissionais de saúde, ou até do nosso governador, que está dizendo que isso é balela e que nós podemos ir na rua. Eu poderia acreditar. Nós podemos acreditar, né? São dois lados, um governador diz que pode, o outro diz que não pode, então eu vou seguir aquele que é melhor para mim. Eu preciso de dinheiro, eu preciso trabalhar, né? Então eu vou seguir aquele que mais me convém. Mas quando a Nossa Senhora diz que não, já não é mais um presidente dizendo que sim, já não é mais um profissional de saúde dizendo que sim ou dizendo que não. É a Nossa Senhora. É a Nossa Senhora dizendo que não. E ela serve a Deus. Nós somos o exército de Nossa Senhora. Então, vamos continuar a nossa missão, vamos continuar rezando. Não temos previsão nenhuma de quando o Pai vai voltar a atender. Ele voltou para Blumenau, está em retiro, ele esteve aqui fazendo um trabalho, voltou para Blumenau, está em retiro. A gente corre risco, ele também corre risco, porque eu ainda chamei a atenção, nossa, por conta disso. Acabei de dizer para vocês que não é para ficar visitando um ou outro, né? E vocês viram que o pai estava 15 dias em Blumenau em retiro e voltou aqui porque ele estava preocupado comigo. Ele saiu do retiro onde ele estava porque ele estava preocupado comigo. Porque ele sabe que eu tenho problemas de saúde, porque eu tenho problemas de imunidade baixa. Então ele veio para me ver. E eu briguei com eles. Eu falei que não era para ter vindo. Não é? Por quê? Porque a gente tem que ser submisso a Deus. A gente tem que ser submisso às coisinhas que a Nossa Senhora fala. Ou a gente acredita em tudo o que ela fala, ou a gente não acredita em nada. Como dizia Jesus, como diz Jesus, não podemos ser mornos. O Pai abomina o morno. O Pai tem vontade de vomitar o morno, aquele que está em cima do muro. Então, vamos sair de cima do muro. Vamos pedir dom do Espírito Santo. Vamos aproveitar agora esse tempo que estamos encaminhada para o Pentecostes e pedir ao Espírito Santo, inunda-nos de sabedoria, inunda-nos de discernimento, de fortaleza, de fé, de coragem, para que a gente possa enfrentar tudo isso junto e sermos juntos vencedores. Amém? A paz de Jesus Cristo esteja com todos vocês. Que Nossa Mãe Maria continue sempre nos protegendo com o seu manto sagrado. Salve Maria, saudai a Jesus por nós. E mais uma coisa, nós estamos morrendo de saudade de vocês também. Estamos com muita saudade, saudade de ganhar um abraço quentinho de cada um de vocês. Nós nos preocupamos com todos. Vocês precisam imaginar a dor do Pai. De saber dessas pessoas que estão contaminadas. Vocês precisam imaginar a dor da mãe que todos os dias está na capela dizendo: Senhor, não deixa nenhum do Movimento Salvai Alma se contaminar. Nenhum do Movimento Salvai Alma se contaminar. Todos os dias ela pede nas orações dela: Jesus, Nossa Senhora, não deixa nenhum da Missão Salvai Alma se contaminar.
Então pensa na tristeza quando a gente fica recebendo uma mensagem dessa, um recado desse, que alguém se contaminou e faz parte do Salvai Almas. Ninguém merece isso. Ninguém merece estar contaminado por esse vírus horroroso. Ninguém. Nós temos que rezar pelo mundo inteiro. É nossa responsabilidade. Quem já está conseguindo ir nas missas, por favor, rezem muito contra essa pandemia. A Nossa Senhora disse que vai vir coisa pior ainda, que esse é só um sinal, esse é só um momento da gente se fortalecer e se preparar para o que há de vir. Ela disse que esse foi um vírus criado pelo homem, mas que o próximo é o próprio demônio que está criando. E ela falou que isso é só um começo, é só um teste. E se nesse teste a gente está falhando, se nesse teste a gente não está ouvindo o que ela está dizendo, né? Então vamos nos preparar, vamos dobrar mais os joelhos. A missão do Salvai Almas é rezar. Rezar pelas almas do purgatório, que elas intercedem e formam um batalhão protegendo cada um de nós. Nós amamos vocês sacerdotes, amamos demais vocês e estamos com muita saudade de cada um de vocês. Muita saudade de abraçar as nossas famílias, de abraçar os nossos queridos e de ter a capela cheia de novo. Os padres também estão com saudades de ter as igrejas cheias. Tomara que quando tudo isso acabar, a saudade que estamos sentindo agora de Jesus na Eucaristia faça com que realmente as igrejas fiquem cheias. Que Nossa Senhora nos ajude a cada um de nós. E que o Espírito Santo inunde a todos. E que Jesus, que o céu seja sempre a nossa meta. Amém? Salve Maria Santíssima.